Olá pessoal, tudo bem? E hoje nós vamos conversar sobre tecnologia. São tantos aplicativos, são tantas inovações, então eu trouxe um convidado, professor Júlio, vocês vão conhecer, e ele tem todo um trabalho em ajudar professores com as novas tecnologias, né? Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Boas-vindas ao Júlio, professor, que está aqui como nosso convidado no canal da mentoria. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carlota, sou educadora, psicóloga, e esse é o espaço da mentoria, um espaço de aprendizagem, ensinância e aprendizagem, onde a gente troca muito e a gente se diverte muito, porque eu me divirto. Isso é bom. Tem que ser, né? Então, Muito legal. muito Uhum. bom ter vocês aqui acompanhando a gente. Então, vocês verifiquem se estão nos ouvindo bem, vendo bem. Usem o chat aí para mandar alguma pergunta para o Júlio, para falar das experiências que vocês têm também com tecnologia, porque a ideia aqui é abrir um bate-papo. Eu vou estar cuidando do tempo, porque eu sei que tem gente que já me avisou que não consegue ficar até o fim, que tem aula, outro compromisso, vai poder assistir depois, não se preocupe. E eu queria aproveitar e pedir duas coisas para vocês. Primeiro, que se vocês acham que esse assunto é um assunto interessante, tem algum colega seu que não está aqui assistindo, manda o aviãozinho para ele, porque ele vai ser notificado, ou ele vem assistir agora, ou ele vai assistir depois, não tem problema. E se você também ficar curioso para conhecer outros conteúdos da mentoria, vai lá no nosso YouTube e depois, Mentoria para Educadores AC, e depois você vai ter os endereços aí do perfil do Júlio para poder acompanhar o trabalho dele também. Legal. Júlio, se apresenta para o pessoal. Beleza. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, professora Ana, pelo carinhoso convite, né, de estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vem aprendendo aí desde o começo da pandemia, né, que na verdade essa pandemia está quase durando 2 anos aí, mas parece que foram 6, né, parece que foram 10 anos de tanto aprendizado que a gente teve num curtíssimo espaço de tempo. Então, agradeço demais o convite, muito obrigado, professor, e espero poder contribuir. Uhum. Bom, Júlio César Passos. Quem que é o Júlio César Passos como pessoa? Júlio César Passos é pai do Joaquim, esposo da Cibele, né, que gosta de esporte, gosta de jogos eletrônicos, é uma pessoa que gosta de viver em família e gosto muito de fazer amizades. Eu acho muito legal isso. E como consequência desse meu estilo de vida, eu tenho minha vida profissional, que começou, na verdade, como analista de logística, pela minha formação técnica de origem, na verdade. Trabalhei no ramo corporativo, na área de logística e cadeia de suprimentos por 10 anos. Depois me descobri professor treinando pessoas na empresa. Todas as integrações que tinham de novos funcionários era eu que fazia, eu me descobri professor. Recebi o convite de uma antiga professora na onde eu me formei para começar a lecionar no ensino superior e estou desde então, né, desde 2013 que segui carreira acadêmica, fiz meu mestrado na parte de aprendizagem ativa e tecnologias educacionais na Unicamp, na área de engenharia, e desde então me especializei em metodologias ativas de aprendizagem, tecnologias educacionais. Com a pandemia isso foi potencializado, né? Que aí eu me descobri também treinador de outros colegas, né, de professores, passei a ajudar professores, mesmo de uma maneira até social, né, até fazendo um trabalho, e esse trabalho é perpetuado até hoje, e fiz certificações e estou aí sempre querendo ajudar os professores, né, na medida do possível. Aí tô sempre construindo conhecimento em conjunto. Então esse é o Legal. pouquinho do Júlio aí. Legal. O bichinho do ser professor te picou, né? Verdade. E quando Foi. ele E não tem mais pica, volta. não tem mais volta, né? Não tem. Eu digo É isso verdade, porque prof. também tem uma carreira muito longa e o último trecho da minha carreira foi na área de gestão, né, escolar, mas eu digo assim que eu Uhum. sempre fui professora, porque esse nosso olhar para o outro, né, essa importância do Uhum. conhecimento, essa importância da aprendizagem, isso não nos abandona.
né? Verdade. Eu Isso é acho que verdade. algo muito legal dessa pandemia foi essa possibilidade da gente se conectar com pessoas que Verdade. talvez, se estivéssemos em outro momento, não conseguiríamos, né? Com certeza. Em que Absoluta, parte do né? Brasil você tá, Júlio? Eu tô aqui no Sudeste, no interior de São Paulo, tá? Região Uhum. metropolitana de Campinas, estou em Indaiatuba. Eu Ah, morei em São Paulo, capital, né? Minha vida toda, depois casei, tô aqui há 9 anos aqui, em legal. Indaiatuba. E isso é interessante. Eu participei de um treinamento seu e de uma oficina, e a gente percebe Olha que pelos legal. sotaques que tem pessoas do Brasil todo. Isso é muito legal, né? É maravilhoso, igual você disse, professora. Tem gente de Angola, de Moçambique também participando, então isso é muito bacana, né? A tecnologia proporcionou isso pra gente. Quer dizer, a pandemia trouxe, né, momentos complicados, mas também quando que a gente ia, igual você falou, quando que a gente ia ter essa oportunidade, né? De conhecer pessoas tão Exatamente. de variados lugares, né? Isso é muito legal. Exatamente. Esse já é um pouco do nosso tema, falar o quanto a tecnologia vem para agregar na educação, né? A serviço da Uhum, educação e também o quanto ela exato, pode ajudar esse professor, né? A exato, Giovana está exatamente. colocando, ó, saber que um fio invisível nos conectou de tal forma inacreditável graças à pandemia. É verdade, porque a Giovana também Verdade. foi uma convidada da mentoria. E aí ficamos amigos. Ah, Muito olha que bom, legal, maravilha. Isso é maravilhoso, muito né? bom. É E, bem isso Júlio, mesmo. conta pra gente assim, e da onde que veio? Você contou um pouco dessa coisa do ser professor, Hum. mas e esse olhar para a tecnologia, esse interesse da tecnologia, de onde veio isso? Bom, eu sempre gostei de jogos eletrônicos, né? Sempre tive videogame, eu e meu irmão, né? E, então a gente sempre gostou dessa coisa. E com a minha ida para a parte docente, eu acabei enxergando que se tinha essa possibilidade, né? Eu fiz um primeiro treinamento, se não me falha a memória agora, em 2014, quando eu me tornei mediador pedagógico, quando eu entrei na Univesp na época, né? E lá eles já falavam um pouquinho de metodologia, de tecnologias, metodologias ativas de aprendizagem, que foi uma coisa que me brilhou os olhos, Uhum. e junto com tecnologia. Eu falei, nossa, que bacana, não sabia que tinha essa possibilidade. E tudo era no computador e celular, tudo assim. Eu via que estava tendo essa coisa, esse boom, né, da tecnologia para aprender também, né? Porque naquela época, em 2014, se discutia muita coisa do o aluno ele fica no celular, não presta atenção na minha aula. Então se discutir esse negócio, ó, para entrar na minha aula vai ter que deixar o celular Do lado de na sala de fora. coordenação. Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, ou então colocar, eu lembro, nossa, eu participei de aulas, né, em que o professor colocava até aquela parte do giz, né, da lousa, os alunos tinham que colocar o celular ali, né, para ter Uhum. aula. Então teve até essa época. E eu falei, não, mas como que dá aula com celular? Como é que é toda essa coisa, né? Então sempre me causou muita curiosidade esse tipo de coisa, né? E aí, Uhum. com a chegada, me tornando mediador pedagógico, trabalhando com as tecnologias educacionais, eu via que era possível. Então, até alguns aplicativos, eu pedia para os alunos pegarem o celular para poder fazer a atividade. E muitos deles, até muito pouco tempo atrás, acho que foi ano passado, se não me falar a memória, ô professor, o professor tal, ele fala para a gente guardar o celular. A gente chega aqui na sua aula, a gente tem que pegar o celular? Eu falei, pois é, então as coisas estão mudando. Então eu acabei me descobrindo porque eu vi que o próprio smartphone do aluno pode ser uma ferramenta, um aliado no processo de ensino-aprendizagem. E eles aprendem muito. Dos que eu lembro até hoje, que foi o marco, assim, que eu falei, nossa, isso é maravilhoso, foi o Kahoot. Né? Inclusive que você participou um pouquinho, né, da nossa Participei. oficina na semana Foi passada. muito legal. E aí, o Kahoot foi uma indicação do meu orientador, né, do mestrado, o professor Orlando Fontes. Igual aproveito para dar um abraço para ele aí, que ele está sempre nas redes aí, né? E Uhum. ele falou, Júlio, você conhece o Kahoot? Eu falei, não conheço o Kahoot, que a gente tava testando um monte de tecnologias. Aí eu Tá. falei, não conheço o Kahoot. Aí ele falou, não, instala o Kahoot e traz alguma coisa para a semana que vem, porque ele tá fazendo experiências, né? Eu me apaixonei pela plataforma. Eu falei, nossa, e aí eu descobri outros, eu sou Creative, o Google Forms e outros aí, mas o pontapé foi o Kahoot.
Então foi aí que eu falei, nossa, é possível fazer educação com tecnologia, e tecnologia gamificada, aquela coisa leve, aquela coisa divertida para os alunos, então é muito bacana isso. Então foi nessa forma que eu me descobri aí com a tecnologia dentro da educação. Você sabe que eu me lembro que antes da pandemia começou já a ter um movimento, né? De Sim, sim. alguns professores no sentido de pensar, como é que a gente pode trazer a tecnologia para a escola? O que a gente pode pensar em termos de metodologias ativas? Já tinha um movimento, Exato. mas eu Sim. acho Uhum. que a pandemia fez assim, jogou a gente lá e disse: agora vocês se viram, porque não vai mais Se ter tempo vira. para se adaptar. Porque a educação, né, nós professores, às vezes somos um pouco conservadores. A gente fala assim: Sim. pera um pouco, deixa eu pensar melhor, deixa eu estudar melhor, deixa eu ver melhor. E aí, É. de uma hora para outra, não deu tempo, né? É verdade. A gente Foi teve que assim, um esperar. estalar de dedos. E foi eu lembro que quando chegou a pandemia aqui onde eu atuo, na instituição, foram 15 dias, chegou a pandemia, deu lockdown, né? Parou. Nós Hum, tivemos 15 dias, 2 semanas exatamente, para poder treinar todos os professores e colocar todo mundo online. Então hum, foram uma semana não, 3 dias de planejamento, que a gente falou, bom, vamos fazer o que agora? E uhum. depois uma semana fazendo rodadas e rodadas de treinamento para professor para eles ficarem online e conseguirem dar aula. E nesse meio termo a gente vê o quanto foi difícil, na verdade, né, prof, também, né? Tornar todo mundo online, né? E Muito. é claro que essas ferramentas, né, que eram colocadas assim em alguns momentos, às vezes só no final do semestre, por exemplo, o Kahoot, somente no final do semestre para poder brincar um pouco com a turma ali naquela última aula, ou então agora virou uma ferramenta que você pode colocar uma aula sim, uma não, e pode fazer diversas dinâmicas aí com os professores, né? Com os Isso. alunos também. Eu senti que naquele primeiro momento houve uma situação assim, a gente tentou, porque eu vou falar especificamente da educação básica, onde eu estava acompanhando. Nós Uhum. tentamos pegar aquele planejamento e ajustar numa aula remota. Essa foi uma primeira tentativa, né? Até Isso. porque nem todo Sim. mundo tinha plataforma para suportar, nem Aham. todos os alunos tinham equipamentos. Então, a primeira tentativa foi: bom, a gente sabe fazer isso, a gente pega isso e tenta ajustar É, para aula remota. Mas eu tenho isso. percebido, e eu queria ouvir de você, se você percebe isso dos professores que te procuram, que Uhum. parece que assim, a gente experimentou um pouquinho da tecnologia, a gente Uhum. gostou, e aí assim, agora veio para ficar. Então já não tá mais uma coisa de adaptar a aula tradicional para uma tela. Uhum. Você percebe Exato. que deu um passo? Sim, percebo, prof, assim, que realmente a gente avançou, deu um passo. Eu percebo que do agora mais pro final, no meio do ano para cá, eu percebo que a curva meio que subiu assim exponencialmente com relação a professores me procurando, até um pouquinho antes disso, eu diria até em maio desse ano. Professor me procurando no seguinte, falou, professor, beleza, eu já sei ficar online, eu já sei pegar esse plano de ensino meu do presencial e fazer isso no remoto. Uhum. Mas o que eu estou percebendo? Tem uma dor aí, e que está incomodando não somente nós docentes, a gente se cobrar, na verdade, mas também pais e alunos também estão enxergando isso. Em que sentido? Ah, beleza. O professor ele vai dar aula, ele vai ficar passando 95 slides aí pra mim agora. E eu fico aqui sentado na cadeira de boca fechada, só olhando aquelas telas passando na minha frente. Como era e muitas vezes no presencial. Sim. Então eu percebo que assim, os professores eles vinham com demandas para mim no seguinte sentido. Professor, beleza. Eu quero entender como que eu consigo trabalhar com sala de aula invertida usando tecnologia e no remoto. Como que eu faço isso? Como que eu aplico aprendizagem baseada em projetos com o Google Sala de Aula? Como que isso funciona? Uhum. Então, vindo essas demandas para mim, eu conversei muito com alguns outros colegas professores também, que são muito mais até, na verdade, são mentores meus na área de tecnologia, né, e metodologias ativas, e acabei
planejando algumas coisas para poder suprir essa necessidade dos professores. Então eles me procuram muito nesse sentido, e o que eu procuro trazer para eles é saber utilizar a tecnologia, mas com metodologia ativa de aprendizagem. E isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? E é uma coisa que eu sempre falo nas minhas formações. Tenham base teórica e científica, para que não seja somente um oba-oba de metodologia e tecnologia, as coisas jogadas. Uma né? coisa de momento. Então, isso é uma coisa de momento, e não é isso. Isso é uma coisa que veio para ficar e precisa ser estruturada da maneira correta, isso precisa estar no papel, isso precisa ser divulgado para pais, né, dependendo da faixa etária, para alunos, e todo início de aula eu sempre falo, deixe muito claro os objetivos para todo mundo, para que a gente possa saber da onde a gente está saindo e para onde a gente está chegando. Tá, com relação a saber usar essas tecnologias, essas metodologias de maneira agregada. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o que eles me demandam hoje em dia é isso, né? Que aí é onde eu tenho dedicado o maior tempo mesmo. Né? Tá, que é um outro passo, né? Mas, então, assim, para quem está ouvindo a gente entender um pouco, são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é eu conhecer algumas ferramentas que existem aí no mercado. O Kahoot, por exemplo, o Google Sala de Aula, enfim, o Google Forms, né? Eu conheci uma ferramenta. Uma outra coisa é eu pensar numa metodologia de aula, né? E aí ela muda, tem uma virada na cabeça do professor quando ele pensa em concepção de aprendizagem, né? Sim, exatamente. E é aí que tá, né? Então, é uma coisa que, dentro das formações também, que eu converso muito com os professores se mostram muito desconfortáveis. Ah, professor, mas como que vai ser isso? Eu ainda não apliquei aquilo que você me mostrou na oficina, porque eu tô com medo. Eu falei, mas assim, professor, vamos lá, né? Tenta fazer alguma coisa. Eu mostrei um A mais B na oficina. Tenta fazer somente o A, para você ver a reação do público. Porque isso é uma coisa também que eu venho conversando muito, né, professor, aqui. A gente planeja a aula. Isso para qualquer professor, né? Só que o resultado dessa aula a gente só vai saber quando ela acontecer. Ou então ao final dela, entendeu? Às vezes a gente fica no final de semana, como é de costume, na verdade, planejando a aula e a gente não sabe o que vai acontecer. E a mesma coisa são com as tecnologias e metodologias. Tenta, sabe? Experimenta. E para que você possa medir a percepção de aprendizagem daqueles alunos daquele contexto. Às vezes é o mesmo sexto ano, só que o sexto A vai ser diferente do sexto B. Mas assim, experienciar isso e saber como que vai se dar essas concepções de aprendizagem dentro de cada aula é uma coisa que a gente só vai saber se a gente for aplicar. Né? Se a gente for pegar a ferramenta, se a gente for pegar a tecnologia e colocar lá. E outra coisa que eu falo muito aos professores, deixa tudo às claras. Vai começar a aula, fala, pessoal, ó, o prof hoje trouxe o Kahoot. E nós vamos tentar aplicar aqui hoje. Então, muita paciência, muita calma, vamos fazer aqui os testes, vamos tentar. Algumas coisas podem sair no planejado, mas estamos fazendo um acordo aqui a quatro mãos. E os alunos gostam disso, eles gostam, falam, nossa, que legal, né? É muito bacana. Faz uma coisa para testar, depois faz uma coisa para valer, e você vai ver que a sua aula vai ser outra, né? Na verdade, você vai receber os recadinhos dos alunos que a gente tanto gosta, né? De que a aula foi fantástica, que a sua aula é diferenciada. Mas ter isso em mente, deixar um pouco esse receio de lado e testar algumas coisas, eu acho que é primordial, prof. Porque não adianta ter todas as certificações internacionais do mundo, as certificações, enfim, mas se a gente não for arriscar para saber o que vai acontecer, não vai adiantar nada. Exato. Né? E acho que tem uma coisa que é do ir fazendo, né? O aprender na prática também, porque a gente pode fazer vários treinamentos, né? Eu participei do seu, particularmente o seu é bem prático, isso é legal. Mas se aquele professor experimentou ali e nunca mais mexeu, não adianta. Pois é. A memória ela é seletiva, até porque senão a gente fica doido, né? Se eu não experimentar. E eu acho que o aluno, nesse sentido, ele é um grande aliado, né? Porque ele tem medo. Eu acho que essa é uma diferença entre professor e aluno em relação ao uso de tecnologia. A gente tem medo. A gente acha que vai apertar um botão
e vai deletar tudo, que vai explodir. O É, aluno não, vai ele pagar tudo. imagina que vai explodir, né? Não é? Não, e eles são muito mais adiantadinhos que a gente nesse sentido, porque eles já vão mexendo. Quando você vai falar alguma coisa, eles já estão ali na quarta tela, já estão olhando. E isso é legal, porque assim, e isso é um outro benefício também, e dica que eu deixo aqui. Pegar esses que são mais saidinhos com a tecnologia, põe eles como multiplicadores ou então como se fossem monitores da turma. Eu fazia muito isso quando era antes da pandemia, no presencial, eu via quem se destacava mais e deixava eles espalhados nas bancadas. E eu conversava com eles. Falava, ó, vocês ajudam porque vocês são eram 90 alunos, né? As minhas turmas são grandes. Então, Aham. ó, vocês que se saem mais um pouquinho, meu, se der uma dor de barriga na bancada, vocês correm lá, porque com certeza vai ajudar, entendeu? Vai ajudar até melhor do que eu ficar entre os 90 correndo. Então é legal fazer esse acordo com esses alunos, porque uma que eles vão gostar, eles vão adorar. Eles vão se tornar referência entre os colegas, né? Eles gostam de fazer isso, né? Uhum. A não ser que uma pessoa seja muito recatada, muito tímida, né? Que tem alunos assim também. Uhum. Mas os alunos que se destacam, eles vão ajudando os outros. E te ajuda também até a descobrir algumas funcionalidades que você até então não tinha descoberto. Porque assim, gente, tecnologia é também uma coisa, se você for... cada coisa, dá aí 6 meses de treinamento, cada ferramenta, né? Porque é muita coisa. Uhum. Porque é normal. Até a quantidade de aplicativos que tem no mercado é coisa absurda, é um volume muito grande, né? E é outra coisa, né? Não tem é bom abaixar a ansiedade, né, com relação a conhecer tudo, porque uma que não dá. E outra coisa que você tem que trazer para dentro da sua sala de aula, aquilo que vai fazer sentido para você, com Uhum. produtividade e para o aluno no processo de ensino-aprendizagem, tá? Legal. Acho que por isso que o trabalho que eu vi que você faz eu achei legal, porque eu fico imaginando o professor que vai se enveredar por esse caminho, né? Às vezes ele não Uhum, sabe muito bem por onde começar, né? O que uhum, que é... Eu exato. começo por onde? Eu começo conhecendo alguns desses aplicativos, né? Ou Uhum, eu vou partir para uma certificação, porque o que eu tenho visto, às vezes esses cursos, como uma certificação, eles são cursos que às vezes há uma distância entre quem está ensinando e quem está aprendendo, né? Algo que eu uhum, não vi na oficina, pelo contrário, eu vi uma aproximação muito legal sua com com os professores. Então, porque às vezes é isso, às vezes uma palavra que você traz já já situa o uhum, professor, né? E já faz ele ganhar tempo na escolha. uhum, Porque às vezes a exato. preocupação pode ser assim, ah, você falou do Kahoot, tá? Aí pode ser que tenha um professor aí ouvindo a gente que fica assim, ah, mas eu dou aula de biologia, será que biologia dá certo com o Kahoot? Uhum, Porque o professor Júlio falou que veio lá da engenharia, vai ver ele falou da matemática, sabe coisas que passam na cabeça das sim, pessoas. E como você tem essa aproximação com os professores, é legal, porque isso já te diz, ó, para esse tipo de situação que você tem, uhum. começa por aqui, porque também vai dando confiança, né? Exatamente, professor. Isso é excelente esse comentário, porque assim, às vezes até eu falo, às vezes dessa sopa de letrinhas, daí é uma coisa que tenho deixado de lado tem uns 2 meses já que eu tenho evitado, né? Ah, Uhum. vamos usar o PBL com sala de aula com flip de classroom, os nomes tudo técnico, né? Com Kahoot, com seu Creative, com não sei o que, com Nearpod. Aí fala assim, aí você fala isso para numa oficina, por exemplo, os professores falam, meu, o cara tá falando, sei lá o que o cara tá falando, deve ser engenheiro de computação esse cara. Então, existem formas e formas, né, de você comunicar alguma coisa. E uma coisa que eu tenho trazido também é essa coisa de ser acessível, né? Então, assim, ferramentas, né? Igual eu falo, a dica que eu sempre dou, né? Ah, professor, mas eu queria usar o Kahoot, mas eu queria começar com uma coisa mais básica. Gente, a coisa básica que você tiver, por exemplo, no seu computador, que você pode utilizar, que também é tecnologia e que vai gerar engajamento da mesma forma também, é o próprio Google Docs que tem no seu Gmail, por exemplo. Você pode trabalhar de forma colaborativa. O aluno ele precisa ter um Gmail, por exemplo, né? Você tem um Gmail, você pode abrir um documento ali, por exemplo, né? Que é o mais básico do básico, que é o Google Docs, que é o Microsoft Word, é o Word do Google, na verdade. É um editor de texto,
né? Coisa mais simples. E ali você pode trabalhar de uma forma colaborativa, montar algumas frases de forma colaborativa com os alunos. Você pode construir mapas mentais com os alunos, mapas conceituais também através de imagens, que é coisa bem simples mesmo, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre deixo de recado para os professores de dica, para que eles utilizem o que está ao alcance deles, né? Que geralmente tem no Gmail, às vezes está no celular dele ali. Ele pode usar, né? Porque existe esse problema também, às vezes, de armazenamento no smartphone, que às vezes não cabe mais nada, né? Que às vezes lota, né? Então, usa essas coisas que são basiquinhas, que são em nuvem, e que você vai conseguir dar uma aula excelente para os alunos e eles vão conseguir se desenvolver. Legal. Pegando até um pouco mais abaixo, com relação a falar assim, às vezes o pessoal conhece só ferramentas da Microsoft. Isso foi uma live que eu fiz o ano passado com o Gustavo Minari, lá do Onde Eu Clico. E ele tem muitos tutoriais lá, que eu acho interessante, de Word, de PowerPoint, que são ferramentas que a gente já usava antes da pandemia, antes de certificação Google, antes de tudo. E ele faz uma série de tutoriais ali, e aí alguns professores me procuravam e falavam assim, professor, mas agora com o negócio do Google eu não quero mais saber de Microsoft, eu vou jogar Microsoft no lixo. Eu falei, não precisa fazer isso. Se funciona bem para você e se é acessível para você e para os alunos, utilize, não tem problema nenhum. Porque às vezes as pessoas acham assim, o Júlio é Google Trainer, é Google Coach, é Google isso, Google aquilo, ele deve demoniar as outras. Não, imagina, gente, que é isso. A gente tem que ser... Tem que aproveitar. Então, por isso que eu digo que a tecnologia ela tem que ser uma ferramenta a serviço do professor e da educação, né? Exato, não para dar trabalho para o professor, né? Exato. Quem falou, a Malha disse, ela participa das suas oficinas, ó. As oficinas do Malha. Júlio são ótimas, bem orientadas e mão na massa. E a Paty colocou, eu acho que é sobre o que a gente estava falando de estar próximo do professor. Ela disse, isso acontece muito, algumas pessoas não sabem a realidade da sala de aula. E às vezes não sabe, Paty, porque não pergunta. Né? Fica numa coisa também. De achar que sabe tudo sem, de repente, chegar para o professor e dizer, e é o que eu ouvi de você muitas vezes, onde que eu posso te ajudar? Né? Porque é isso, exato. Senão não faz sentido, né? Exato. E aí eu fico pensando no que a gente vem hoje vendo, desse desgaste que o professor acaba tendo, porque muitas escolas ele tá com alunos remotos, alunos presenciais, agora já está tendo um movimento para todo mundo voltar, né? Mas o que você poderia nos trazer para o professor de que às vezes existe lá, ele tem lá já no computador dele uma ferramenta que ele não usa e que ele fica perdendo tempo às vezes porque ele nem sabe que existe uma ferramenta daquela e ele fica fazendo, às vezes, outras coisas às vezes tão mecânicas, que ele não precisa, ele pode guardar o tempo dele para planejar boas aulas, não é? Exato. Exatamente isso, Prove. É um cenário típico, né, na verdade. Deixa eu só abrir um parênteses, tem alguns professores, eu pediria até uma gentileza, a professora Mari, a professora Patrícia, que estão aqui nos assistindo, um oi para elas também, estão me procurando aqui no privado, aqui do WhatsApp, pedindo o link da live. Se vocês puderem mandar o link da live lá para eles, né, daqui da nossa conversa, se der para colocar no grupo lá da oficina, ajuda bastante, porque senão se eu sair daqui vai desconectar tudo. Exatamente. Tá bom? Então, só pediria para essa gentileza. Antes de você responder, tem gente aqui te elogiando, né? A Cris está falando que é professor show. Professor Cris. E tem aqui também, deixa eu ver, uma pergunta. Na verdade, tá compartilhando. É o professor te conecta. Não podemos ter vergonha de perguntar e pedir ajuda. Curiosidade é essencial, que demais. É isso mesmo. Exatamente. É isso aí, com certeza. Bom, mas vamos lá, né? Que ferramentas, né, na verdade, o professor ele pode lançar mão, né? Eu vejo que é uma... A gente, quando está dentro de uma bolha, assim, a gente acha essa bolha eletrônica, né, das redes sociais, tudo, a gente acha que todo mundo já sabe tudo,
né? Falar, eu estou falando de certificação, até antes da pandemia eu já tinha minha certificação de nível 2, eu era avançado, tudo. Então o pessoal já deve estar de saco cheio das tecnologias. E isso não é verdade, pessoal. Tem muita gente que está com a corda no pescoço com relação ao uso de tecnologia. Até esse colega do seu lado, ele tá realmente, não sabe usar. Não sabe. E é o que o professor comentou aqui, não ter vergonha de perguntar. Então, assim, a dica que eu dou, por exemplo, né, com relação ao professor ter mais tempo para ele, principalmente para planejar as aulas. E é uma dor que às vezes eu vejo que os professores geralmente eu dei minha aula lá, só que, putz, eu não sei, agora no remoto, ficou aqueles quadradinhos tudo preto com uma letra, então todo mundo de tela fechada, de câmera fechada, você não consegue saber se o aluno está com dúvida. Né? Como é que você vai saber? Você não está olhando no rosto. No presencial é diferente. Você olha, na hora você sabe que a pessoa está com dúvida. Na hora. Não tem. Isso é uma coisa que está no sangue do professor. Então, uma coisa que dá para fazer, em vez de ficar com essa dúvida e às vezes ficar se remoendo, pega um Google Forms que você tem no seu Gmail, que já está ali no seu celular, então no seu computador, e pode ser até de forma anônima, que às vezes é até mais efetivo, coloque para os alunos como que foi a sua aula. Uma pergunta, não precisa ser 2, 3, 4, não, porque eu sei que o pessoal está meio já de saco cheio de ficar respondendo tanto forms, né? A gente sabe disso. Uhum. Mas coloca uma pergunta, como que foi sua aula? Né? Então, como que foi a aula do professor? E eles vão colocar ali, até de forma anônima, você vai ter muito mais insights do que você, às vezes, colocando para poder identificar o aluno. Para o aluno até se sentir confortável, não tem problema nenhum. Você está querendo melhorar a sua aula. Não precisa ter pudor nenhum. Deixa, na verdade, de forma anônima ali para o aluno poder responder, e você vai ter o que pode ser melhorado. Professor, eu gostaria mais de atividade prática, você poderia ter trazido mais cases, mais exercícios daquele tipo de fórmula que você está trabalhando agora, eu queria trabalhar mais com gráficos, gostaria de ler, receber sugestões de livros. E o que é legal é isso, porque às vezes a gente fica com receio de falar, meu Deus, vou colocar esse forms aí vou receber crítica, eu não queria receber crítica, aí deixa do jeito que tá. E a ideia não é essa. A ideia é que você realmente deixe de lado, né, tudo isso que está te travando. Você vai ouvir os alunos vão gostar, porque eles vão falar assim, nossa, o professor realmente ele está preocupado com o que a gente está aprendendo e a forma como a gente está aprendendo. Isso é legal, né, porque você sai daquele pedestal, né, o que a gente fala, né, do professor, e você põe no nível do aluno, e você também é um aprendiz, né? Deixar claro, e toda aula que eu começo também, eu sempre deixo isso claro para os alunos, falo assim, estou aqui para aprender também, eu tenho certeza que quando terminar esse semestre aqui, eu serei outro Júlio, vocês serão outros alunos, porque a gente sempre vai aprendendo. Então, usar uma ferramenta que seja mais simples, ele está falando de um Google Forms, que é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva, não precisa nenhum conhecimento de programação, quer dizer, nenhuma das ferramentas, na verdade, precisa disso, a não ser que você queira trabalhar com algo avançado, mas algo simples que está ali no seu celular e que você consegue, de fato, ter esses insights, ter essas ideias, para que você possa planejar uma aula muito mais perto daquela expectativa do aluno. E aí eu aproveito até o gancho para poder finalizar aqui essa resposta, que assim, às vezes a gente fala assim, eu vou chegar na minha aula, eu vou tacar um monte de Kahoot, um monte de Socrative, um monte de Nearpod no aluno, só que às vezes o aluno, ele tá ali sendo bombardeado com aquele monte de aplicativos e não tá aprendendo. Né? Então, tem isso também, é uma coisa que precisa ser observada. Falar assim, o que o meu aluno é capaz de acompanhar? Né? Ele é capaz de utilizar, por exemplo, um Google Docs, mas ele aprende com aquele Google Docs, por exemplo. Então, use o Google Docs. Tá? Quando for mudar de ferramenta, falar, vamos para um Google Slides agora, pessoal, para a gente poder criar mapa mental, criar, enfim, né, portfólios. Ok, vamos para um Google Slides, mas percebam que o aluno ele vai caminhando junto com você. Né? Porque não adianta também você colocar um monte de ferramenta, ele não vai saber usar. E o objetivo que era o aprendizado, porque assim, o objetivo, pessoal, é sempre a aprendizagem. Claro. Tá? Independente da ferramenta. É o que ele aprendeu. Né? Não adianta eu utilizar Kahoot para estudar tabuada e chega dar uma prova lá e tira 0. Não, mas a gente usou Kahoot, professor, a gente usou tecnologia. Isso eu já ouvi. Né? Eu usei a tecnologia lá, tal, que você falou, tal. Eu falei, tá, mas você observou, o aluno estava acompanhando, ele estava no mesmo passo que você, porque não adianta. Exato. A gente não pode colocar goela abaixo a tecnologia e o conteúdo.
E o plano, né, que ele tem que seguir. E outra coisa, que vai formar o cidadão, né, isso que ele precisa aprender para a vida dele. Né? A tecnologia ela é uma ferramenta, mas a gente precisa não perder o foco, que realmente é a aprendizagem do aluno. Né? Então é isso que eu... sempre vai ser divertido, porque aprender exige também esforço. É lógico, se eu posso levar uma ferramenta para deixar aquilo de uma maneira mais leve, ok. Claro, né? Mas tem conteúdo que exige mais, eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender, enfim. E o professor precisa ponderar essas duas coisas, né? Agora, a professora Aline, ela trabalha com criança pequena. E ela perguntou se você sabe de alguma ferramenta que pode ser usada na educação infantil, por exemplo. Tá, olha, o mais simples de todo, existem várias ferramentas aí, mas o mais simples de todos que geralmente as professoras desse público gostam muito de trabalhar é o Jamboard. O Jamboard que era uma folha em branco, em que você, ali dentro daquela folha em branco, você pode ter o que você quiser. Você pode fazer jogo, você pode trabalhar com alfabetização, você pode trabalhar com coordenação motora fina dos alunos com relação ao mouse. Então eu sempre recomendo começar com o Jamboard, porque você pode trazer algumas imagens de animais, por exemplo, e pedir para o aluno ir formando as palavras com os post-its, que já estão ali também. Né? Então você pode trabalhar com os templates também, que você pode trazer, por exemplo, de um Canva da vida, trazer ali aqueles templates prontos, trabalhar com aquelas folhinhas também, pedir para ele, isso é trabalhado de uma forma compartilhada, porque você compartilha esse arquivo com o aluno, ele consegue fazer essas atividades e fica muito bacana, uma maneira colorida, uma maneira que traz o aluno para dentro da sala de aula utilizando a tecnologia. Então, assim, eu sempre recomendo essa ferramenta porque ela é muito simples, prof, muito simples mesmo. E gera um aprendizado significativo, colorido e que tenha, assim, que realmente seja consistente para os nossos pequenos também. Legal. E lá no seu canal do YouTube tem algum tutorial dessa ferramenta? Tem mais de... Ai, meu Deus, eu acho que eu vou errar, mas no mínimo uns 30 vídeos de Jamboard. Então tem bastante. Olá, tem até... Já sei, tem até... Júlio. Isso. Tem até para você ver o quanto pode ser lúdico e pode ser bacana. Lá eu tenho um vídeo que explica como trabalhar com teatro de fantoche. Então, no Jamboard. Então, para os pequenininhos é uma maravilha. Então, na verdade, foi até num grupo de pedagogos, eles falaram, professor, eu queria trabalhar fantoche, né, com a minha turminha, tudo, como é que eu faço? Aí eu quebrei minha cabeça aqui, né? Falei, ai meu Deus, como é que faz, né? Aí consultei algumas outras pedagogas, que são colegas minhas, né? E aí ficou muito legal. Você pode trabalhar trazer a imagem, né, dos fantochezinhos, tem lá o teatro. E já tem os templates na descrição do vídeo lá no YouTube, já tá tudo pronto para você fazer o download, trabalhar lá já tem o teatro, já tem os bonequinhos, já tá tudo certo, pronto lá para poder usar. Legal. A Aline falou que acabando a live ela vai correr lá. Vai lá. Que legal, tomara que... Depois fala o que aconteceu. Como é que tá lá o nome do YouTube? O meu YouTube é Prof. Júlio César Passos, tá? Então você vai colocar... tem um outro Júlio Passos lá também, mas o que tiver com 852 dentes, sou eu. Tá, então sou eu, mais sorridente lá. Não é difícil de achar, não. Legal, aí o pessoal vai acompanhando. A Amália está dizendo que que o Jamboard é muito flexível, aceita quase todas as ideias. Viu, Aline? Então acho que vai ser bem legal. Acho que você vai poder explorar. Exato. Agora, Júlio, olha, a gente está conversando já há algum tempinho aqui. Tô de olho. Não, sem problema. Mas eu queria pensar um pouco assim no professor, porque a gente conversou um pouco sobre isso, eu e você, né? Que o professor pode também, além de, lógico, ele está sempre preocupado com a aprendizagem do seu aluno, mas ele pode olhar
para essa tecnologia, para essas ferramentas e pensar o que ele pode fazer para otimizar o trabalho dele, para que ele não tenha que ficar fazendo um trabalho operacional que não precisa que ele gaste tempo e energia. Você sabe que agora no mestrado, eu uso uma ferramenta que chama Evernote. Eu sempre usei o Evernote, mas eu sempre usei na versão gratuita. Agora no mestrado, pelo volume de trabalho e porque o custo é pequeno, que essas ferramentas, quando a gente vai entrar num pago, às vezes é um valor pequeno pensando que é anual, assinatura e tal. Sim. Então eu uso o Evernote, mas eu me adaptei tanto, porque eu tenho lá todos os cadernos das matérias, porque eu gosto dessa coisa organizada. Para cada aula eu tenho é como se fosse uma nota, né? Uma página, vamos dizer assim, e que depois se desmembra em muitas páginas. E depois eu posso salvar em PDF, eu posso imprimir, enfim, se eu escrever no celular, tá salvo, se eu escrever no tablet, tá salvo, se for no computador, tá salvo. E aí eu fico pensando, meu Deus, né? Então, ou seja, escolhi uma ferramenta que me ajuda, né? E eu acredito que deve ter um monte de professor aí também pensando, puxa, o que eu posso também usar algumas ferramentas para otimizar o meu trabalho? Tá. Olha, assim, pegando como gancho aqui o Google Workspace for Education, né? Então, uma questão que você precisa levar em consideração é quais dessas ferramentas vai ser mais produtivo para mim no meu dia a dia? Né? Então, a primeira pergunta que você precisa... O que vai ser prático, tá, para você? O que você tem mais habilidade? O que você tem mais... Putz, eu gosto mais da interface dessa ferramenta, é mais agradável, eu gosto mais, eu funciono melhor com ela. Então, essa é a primeira questão que você precisa levar em consideração, tá? Até para o nosso dia a dia, a gente geralmente aplica algumas atividades até com os alunos, pegando a parte operacional dos professores, e a gente coloca atividade para os alunos. Só que isso vai voltar para a gente de alguma maneira também, para a gente poder corrigir, né? Então tem essa questão, né? Se você tem 40 alunos, 50 alunos, 60 e assim por aí vai, né? E como exemplo, né, que a gente tem dessa parte operacional de correção, nós temos até dentro do Google Classroom, que ele chama Central de Comentários. Imagine que você deu uma redação para o seu aluno, isso aqui é um exemplo, tá, prof? Dos milhares aí que a gente pode ter como aplicação. Você deu uma redação para o seu aluno, descreva 30 linhas de sistema solar, por exemplo. E aí o que acontece? Dentro do Google Classroom, você pode colocar isso como padrão, tá? E aí, além de você ter essa central de comentários, né, que você pode automatizar o tipo de... correção, então, de orientação para o aluno, que daqui a pouco eu vou explicar o que é isso daí, você tem também ferramentas de antiplágio. A gente sabe também que tem, né, essa questão do plágio, e é uma coisa que... exatamente, o copia e cola, né, que a gente sabe que o aluno fica tentado em fazer, de copiar e colar no documento. Então, nós temos essas duas ferramentas que ajudam demais o professor a automatizar o processo de correção, que é uma das áreas operacionais que nós temos dentro da docência, né? Que é correção de atividades, tá? Dentro da central de comentários, o que você pode fazer? Colocar comentários que são padrões. Então, por exemplo, analisar a pontuação desse parágrafo. Colocar o autor, por exemplo. Aqui faltou centralizar essa imagem. Aqui faltou o negrito. Aqui faltou o itálico. Então, sabe essas coisas que se repetem? Imagina você fazer correções de 60, 70 redações e ter que repetir esse comentário para cada um dos alunos. Então, dentro do Google Classroom tem isso, né? Você pode colocar a sua lista de comentários que são padrão, né? Que geralmente você usa. E aí o que acontece? Na hora de inserir, você só coloca uma hashtag e coloca ali, ele já vem, você já copia e cola. Você não precisa digitar nada. Você só vai digitar a hashtag. E isso já vai automatizando. Outra coisa, aquela sensação que você leu a primeira redação. Aí, ok, você vai para a segunda, terceira, quarta redação, você fala, nossa, eu já li isso em algum lugar, meu Deus, está muito parecido. Aí você percebe que essa redação está idêntica à da primeira, por exemplo. Dentro do Classroom também tem uma ferramenta que
Antes de você iniciar a sua correção, ele já vai apontar para você aqui, ó. Esse documento postado pelo aluno tal já tem, sei lá, 95% de conteúdo da internet, por exemplo. Tá? Então ele já sinaliza. Uhum. Então, antes de você perder o tempo de ler tudo aquilo, você já reporta para o aluno. Fala assim, ó, tá aqui o site. Ele mostra o site também, ó. Tá aqui, copiado do site tal. Por favor, refazer a sua redação com a sua autoria. Né? Então, mas E aí o que acontece? O aluno falou, não, imagina, professor, imagina, não, você também. E detalhe, antes do aluno postar, o relatório de plágio, quando ele está ativado, ele avisa o aluno também. Né? Que falou assim, ó, a sua redação. Aluno Júlio, sua redação está com 96% de similaridade com tais sites da internet. E aí ele decide postar ou não. Fala, o professor não vai ver não, tem 90, ele vai ter 60 atividades para corrigir, vou postar aqui de qualquer jeito. Aí ele posta e aí o professor pega, né, claro. Sim. Então, essa automação das correções, que é o que demanda muito tempo nosso, né, do dia a dia, né, que é o nosso trabalho também, que às vezes eu varava madrugadas, corrigindo atividade, tudo, pode economizar um tempo absurdo, né? Porque você automatiza isso, né? Isso que eu não estou comentando de Google Forms, que você pode automatizar a correção também. Né? Você coloca lá quais são as corretas, o aluno ele responde, na hora ele tem, por exemplo, eu aplico muita avaliação processual ao longo da disciplina e também no final do bimestre e semestre, com o Google Forms. Na hora que ele manda o formulário, ele já tem a nota dele. Tá. Então, eu já deixo a planilha aberta, eu já vou olhando aqui, falar, isso aqui, ficaram três alunos, né, de sub. Eu já sei, já vou preparar as atividades para esses alunos. Então, assim, e você consegue também ver até desempenho, né, dos alunos também com relação às notas, né? Então você consegue até, deixando em sigilo o nome dos alunos, é legal que você pode mostrar para os alunos também como é que está indo o desempenho no geral, fazer aquela curva de Gauss também, né, aquele histograma, falando, ó, pessoal, ó que legal aqui, ó, nossa turma em desempenho, nós estamos aqui mais centralizados aqui, o pessoal está tirando 9, 8, 7, 6. Então isso é legal, os alunos adoram ver esse tipo de análise, né? Então isso é muito bacana. Então, professor, esses são alguns exemplos que a gente tem para poder ter mais qualidade de vida, né? Então, eliminar aquela papelada de cima da nossa mesa, porque haja papel também, né? Igual você disse com o Evernote. Dentro do Google tem o Google Keep também, que é bem parecido com o Evernote, tá? E que também funciona muito bem, né, com relação ao dia a dia do professor aí, né? Legal, legal. Fora toda a questão de saber usar um Excel, né? Para não ter exatamente. que ficar fazendo média em calculadora, enfim, eu acho que de novo é o que a gente começou. Oi, Sônia, querida. A Sônia entrou agora. Não tem problema que está atrasada. Depois você vai poder assistir. Sônia é uma professora incrível de ciências. Que legal. Que legal. Eu acho que a grande sacada é essa, né? Que ferramentas existem? O que a tecnologia, né, vem automatizando tantas coisas no mundo e que podem nos ajudar como professores, porque antigamente, quando o computador começou a ficar mais inteligente, vamos dizer assim, e eu tô nessa estrada há muitos anos, as pessoas achavam que os professores iam perder o espaço para as máquinas, né? Era esse o papo. Meu Deus, agora o computador não vai precisar de professor. Não é isso, né? Não é isso. Tem coisa não que é só humano, que é só a gente que pode perceber. Esse olho no olho do aluno, né? Exato. Essa aproximação, exatamente. Que nem eu fiz o depoimento do trabalho que você fez. Quando você pode falar com uma pessoa, né? Que a gente também já está meio cansado de falar com máquina, né? Verdade. Nem se fala, viu? Né? Então a tecnologia a serviço da educação e do professor, né? Exatamente. E na hora que ele está lá calculando, né? Enquanto eu tenho um Excel calculando as médias, que é rapidinho, eu tenho mais tempo para mim, para me cuidar,
para ler alguma coisa Aham. que eu queira, para maratonar série, para jogar videogame, para brincar com meus filhos, para fazer o que eu quiser, não é verdade? Exatamente, exatamente, prof. É isso aí, né? A gente precisa ter, de fato, a tecnologia trabalhando pra gente. Não tem que ficar esse negócio de bolo de papel em cima da mesa, a gente ficar corrigindo um a um. Imagina, gente, pelo amor de Deus. Tá aí, ó, o Forms, o máximo que eu coloco são duas questões discursivas, que aí eu tenho que ler, né? Mas é uma coisa simples, que você bate o olho, você sabe. Ali você quer saber se o aluno sabe e colocou alguns pontos. E Uhum. ok, entendeu? Isso é bacana. Mas a grande parte precisa automatizar, a gente precisa de tempo pra gente, né? Com certeza, Né? com Isso certeza. é importante, né? Júlio, a gente está quase acabando a nossa live. Nós estamos assim, Já? já, eu sou assim, Meu 53 Deus! minutos cuidando do celular. Caramba! Meu, passou rápido! Meu Mas é Deus! sempre assim, é sempre. É, Aqui nessa minha casa, que vocês entram na minha é, casa, é assim, todo mundo chega, quer ficar, não quer ir embora. verdade, eu tô muito confortável, viu? Se quiser, a gente pode falar muito mais aqui, viu? Ih, mas nós vamos ter, ó, muitas oportunidades para falar. Só que eu Ah, não que bom. quero parar, acabar Hum, essa live sem que você possa, com calma, uhum, dar o recado para as pessoas. Eu sei que você tem tá. oficinas semanais, então eu Uhum, queria que você falasse das oficinas, aonde as pessoas podem te tá. procurar, além do Instagram, porque Uhum. Instagram é fácil, pessoal, é só clicar aqui em cima, você já começa a seguir o professor Júlio. Mas falar um pouquinho das oficinas, né, do YouTube, porque aí Isso. o pessoal pode se organizar. Legal, vamos lá. Bom, as oficinas, pessoal, foi, na verdade, através do meu canal do YouTube. O meu canal do YouTube, na verdade, ele foi o grande paizão de tudo aí, na verdade. É onde as pessoas me acham, a gente se encontra para tudo, para certificação, para oficina, para mentorias, enfim, né? Existe uma dor, né? Que os professores falam, professor, a gente queria tanto aprender, se pegasse um minuto aí, sei lá, uns 20 minutos aí do seu tempo para a gente aprender sobre, sei lá, Google Forms, que eu tenho dúvida de como que coloco lá para automatizar as correções. Ah, eu preciso disso no Docs, eu preciso disso naquilo outro. Eu falei, mas gente, tem lá o canal, né? É só entrar lá, tem um monte de coisa. Ah, professor, mas é igual você falou, professora Ana. A gente quer, sabe, professor, a gente não tem a sala dos professores mais, professor. Falei, Exato. putz, é mesmo, né? E eu sinto essa falta também, tá? Aham. Eles traziam para mim, mas eu sentia a mesma dor. Falei, vamos lá. Eu falei, gente, se eu fizer umas oficinas aí, toda quinta-feira, né, às 7 horas, vocês vêm? Aí, cobrando um valor aí simbólico. Aí, nossa, choveu. Vamos, a gente quer, não sei o quê. E aí tem quase, tá indo pro segundo mês aí já de encontros, são essas oficinas. E eu procuro trazer esses temas que são colocados na oficina, são os próprios professores que me trazem, né, com a dor. Falar, professor, eu vi esse aplicativo, gostaria de aplicar. Ó, não conheço, já ouvi falar nessa sigla, não sei o que foi o caso do PBL agora, né, Aham. da aprendizagem baseada em problemas. Falar, eu queria aprender sobre esse negócio, o que é isso? Não sei o que é. Então, as oficinas são destinadas para que a gente possa trabalhar metodologias ativas de aprendizagem e também tecnologias educacionais, a tecnologia sendo como ferramenta para as metodologias, tá? O que Perfeito. acontece? Todas as quintas-feiras, das 19 horas às 20h30, 20h45. Às vezes a gente fica ali tirando algumas dúvidas, tá? Mas geralmente acontece nesse dia, né? E, assim, comentando da estrutura, né? Via Google Meet, né? Tem a gravação, porque a gente sabe como, né? A gente tem os horários bem malucos aí, então eu sempre gravo as oficinas. Certificado de participação, que muitos professores entregam nas instituições de ensino, então eu emito um certificado de participação de 2 horas, tá? Porque aí tem o material didático também que eu produzo toda semana, fora outras orientações também. E uma outra coisa, e o grupo também do WhatsApp, onde a gente troca experiências, a gente comenta o que foi, quem está aplicando, o que não está. Então, assim, aquele grupo de WhatsApp é para isso, é para a gente compartilhar experiências, saber o que deu certo, o que não deu certo, trazer outras temáticas, então a gente está ali interagindo. E tudo isso pela bagatela de R$ 10. Né? Então, que é uma E ajuda não de é o custo aí, na dinheiro, né? verdade. A gente Não, sabe, imagina. é essa possibilidade de compartilhar, né?
Que demais. Exato, exatamente. Que demais. Tá? Então é isso. E com relação a evento, essas são as oficinas. Evento que eu tenho programado para amanhã, na verdade, são Uhum. no meu canal, que são as lives do Professor Fora da Caixa, onde semanalmente eu tenho uma convidada especial, um convidado especial para trazer boas práticas, uso de tecnologia, uso de metodologias, né, para a gente poder conversar. Né, eu aproveito aqui o ensejo, falar do Professor Fora da Caixa. Amanhã nós temos a professora Alana Carvalho, e gostaria até de convidá-la, a professora Ana, também, para que a gente possa agendar para estar lá também, tá bom? Pode contar comigo, Já fica aqui o convite. que eu vou adorar. Júlio, muito, muito, muito obrigada por você estar aqui, compartilhar o seu conhecimento, para a gente poder fazer essa conexão. Queria agradecer muito, muito, muito quem esteve conosco, né? Pessoal, vai lá, acompanha o professor Júlio, ele tem muito que trocar com vocês, que essa rede de partilha entre educadores só cresça, só cresça. Obrigada, meu Amém, querido. amém. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado mais uma vez e precisando estou à disposição aí nas redes aí. Muito obrigado, Com viu? certeza. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Tchau, Vai tchau. lá, hein? Tchau, tchau. Tchau.